Bom, já estou ao vivo, ajeitando aqui para fazer a nossa live com o Dr. Luiz Viana. Já posso dizer que eu acho que posso dizer que ainda é boa tarde. A gente ilumina, eu tento melhorar aqui, mas realmente cenografia não é comigo. Agradecendo já quem está entrando, quem está começando a participar aí da nossa live. Eu ainda faltam 5 minutos, e nesses 5 minutos eu vou aproveitar para fazer uma propaganda nossa do Instituto dos Advogados Brasileiros. Nos acompanhe pelo Instagram. Todas as nossas atividades estão sendo divulgadas no Instagram do Instituto. Amanhã nós vamos realizar uma live através de uma entidade, uma instituição parceira, que é o Instituto Silvio Meira. O André Meira que vai comandar essa live que vai ocorrer amanhã. Aliás, Lila, se você estiver entrando aqui para assistir a live, me passa aí as dicas, porque eu estou sem script aqui para fazer a propaganda de todas as nossas atividades nessa semana. Na sexta-feira nós vamos ter uma atividade com o Cláudio Carneiro. O doutor Cláudio Carneiro, ele inclusive já está assumindo, disse para mim, prometeu que iria assumir algumas tarefas e alguns encargos inerentes à Escola Superior de Advocacia do Instituto dos Advogados Brasileiros. Não é escola superior, é a escola do Escola Superior do Instituto dos Advogados Brasileiros. Gente, é tanta sigla que a gente até confunde. Mas então o Cláudio vai fazer uma live na sexta-feira. Eu acho que na quinta-feira nós temos um webinar. Enfim, né? Nós estamos aí em plena atividade, todos nós estamos de quarentena, mas o Instituto, enfim, está fazendo o possível para manter o contato com seus associados e suas associados, ainda que à distância. Então, estamos trabalhando como nunca, e nisso eu agradeço muito aos diretores do Instituto dos Advogados Brasileiros, principalmente agradeço a todos eles, na pessoa da Leila Pose. A Leila Pose é a nossa diretora cultural e educacional. A Leila que vem comandando, vem nos ajudando a organizar essas lives. Enfim, agradeço a todos os diretores, queria destacar apenas o trabalho da Leila, até porque lives e webinar têm ficado por conta e por responsabilidade da Leila. Enfim, né, eu não sei se Luiz Viana já está entrando aqui na nossa live. Isso realmente, gente, não é para qualquer um, não. Né? Nós fizemos uma live da Comissão de Direito do Trabalho e foi uma coisa. Olha, eu não sei se eu tenho que acenar, enfim, estou fazendo acenando, já estou vendo todos vocês. Obrigada, Marcos, obrigada a quem está ingressando, né, na nossa atividade hoje. Espero que seja produtiva, o assunto é espinhoso. Bom, ainda não vi Luiz Viana aqui entrando, então. Mas ainda faltam 2 minutos. Eu disse para ele que eu ia começar rigorosamente às 16 horas. Aliás, quem me conhece, as nossas sessões plenárias, que ocorrem todas as quartas-feiras, ocorriam, né? Porque elas são. O Luiz entrou, peraí. Então, deixa eu ver se eu acerto aqui. Guardando. Espero que ele tenha recebido o convite. Da última vez eu penei. Mas ele está conectando. Ô, Luiz! Que Oi, minha bom, presidente. que bom. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu falei que não Nem tem lhe caso vendo. de Você está uma me ouvindo? iluminação muito forte. Você está me ouvindo bem, Luiz? Você agora está escutando? Tá dando, enfim, vamos tentando ajeitar. Eu tô
você tentar reenviar um convite, tá? Luiz, conseguiu? Oi, consegui. Você está me ouvindo bem? Alô, agora estou te ouvindo otimamente bem. Perfeito. Você está me ouvindo bem? Estou mas interrompendo muito, o sinal está bem ruim. Interrompendo, o sinal não está, o sinal tá, não está legal. Bom, vamos tentar ver o que a gente pode fazer, né? A gente não comanda, né? Essa situação da internet. Você imagina quando tiver audiência por videoconferência, vai ser. E nós, e nós, advogados e advogadas, com a responsabilidade de manter, né, a internet funcionando para que a gente possa realizá-las. Eu acho que vai ser realmente uma coisa caótica, a meu ver. Acho que tinha que ir Você, minha aos presidente. pouquinhos, muito, muito devagar, com, enfim, uma opinião minha. Hoje inclusive, vi que há até um ofício, né, da Ordem, junto com a Isso. BRAT, né, encaminhado ao Tribunal Superior do Trabalho, aí eu estou falando da minha área, né, bom, enfim, o processo trabalhista é um processo oral. Então, nós vivemos fazendo audiência, quer dizer, o processo trabalhista, ele vive da realização de audiências, quer dizer, então, para a gente, é uma situação realmente dramática. Nós sabemos Muito. que muitos advogados, inclusive, não têm a menor condição de ter essa tecnologia de forma a funcionar bem nos processos, né? Mas eu vi o ofício, né, que foi encaminhado, parabéns à diretoria, aliás, à ordem, aliás, todos estão de parabéns. Felipe, que é também da nossa área, advogado trabalhista, eu fiz uma live com ele, que foi uma live muito boa. Bom, pois bem, Luiz, vamos lá? Você está me escutando Vamos bem? lá. Estou escutando, mas está interrompendo de vez em quando. Então, Eu estou. sinal, à medida que você for falando e eu for ouvindo, eu vou lhe respondendo. Vamos ver se a gente consegue tocar. Tá bom. Vamos ver se a gente consegue tocar. Primeiro que Isso. eu não acho que você dispensa apresentações, né? Mas, como podemos até estar sendo assistidos por pessoas que não são da área, né? Pessoas que talvez se interessem para ver qual é a nossa opinião sobre crise institucional e o papel das instituições. Luiz, está escutando? Eu vou apresentar o currículo do Luiz, ainda que ele não esteja aqui na tela. Luiz, Luiz, Até o celular caiu, minha presidente. Vamos lá. Faz parte. olha só, as forças ocultas. É verdade. Olha só, eu não Mas estou você sabe que o ajudando bom da muito, democracia é muito. que essas forças têm que tirar máscara. Para lhe Eu dizer estou até que é tentando uma alegria. também. Você está me ouvindo? Oi, Luiz, mais ou menos. Mas vamos lá, vamos tentar. Então, começar a Esperança é a última que morre. lhe agradecer, me convidar para estar com você. Você está me ouvindo? Tá não, né? Cortando, Tá. tá picotado. Que pena. Não é importante, uma honra para mim estar com É, você. eu, Luiz, eu estou tentando mexer aqui com o celular, mas eu acho que não é, Não, sinceramente, é o não é um sinal. problema de posicionamento, não. É problema Não, na internet é o mesmo. sinal. É o sinal. E a gente tentou colocar mais cedo, pegar o tráfego, mas 16 horas já está suficientemente congestionado. Está difícil. Sabe que essa é a primeira live que eu estou fazendo com problema técnico. Eu acho que está havendo um tráfego muito grande de informações e aí a gente não consegue circular. A impressão que eu É, tenho é com, essa. com certeza. É uma overdose, eu digo que é uma overdose de lives. Mas isso pelo menos nos mantém ativos, né? Não dá para, É não dá verdade. para fazer qualquer crítica com relação. Aliás, você tem até uns temas interessantíssimos, né? Todas as entidades de representação, principalmente as entidades de representação na advocacia, estão promovendo atividades que são realmente muito interessantes, né? Então, apesar de tornar até difícil, né? Porque o pessoal fica meio que zapeando, né? Vai para uma, aí sai de uma live, entra noutra, Minha e, presidente, enfim.
Oi. Minha presidente, houve uma sugestão do Nery para que eu saia e volte para ver se o sinal fica mais forte. Então eu vou Tá sair, bom. Uhum. Tá, tá? saia e eu faço novamente o convite, é o jeito. Vamos ver. Vamos ver. Mandei o convite novamente, Luiz. Luiz, o pessoal que está participando aqui da nossa live está dizendo que pode ser a tua internet, porque a minha não. Parece que está, pelo menos o pessoal está me vendo bem e está escutando bem. Então, eu estou aguardando agora você entrar. Eu acho que o problema é na tua internet, Luiz. Pessoal, ó, tá todo mundo aqui, obrigada até por estarem me ajudando, né? Diz que pelo menos não está conseguindo, ó. Deixa eu ver aqui. Mandei novamente o convite. Está conectando. Luiz, eu Oi. acho que é a sua internet, que o pessoal disse que está me assistindo bem e também me ouvindo muito bem. Ó, tá travando, a sua internet está travando. Pode ser. É uma pena. Você agora melhorou o meu sinal? Você está me ouvindo? Ah, agora melhorou um pouquinho. Pelo menos estou te escutando. Do Agora Nery, tomara travou que dê certo. novamente. Está Tomara que travando dê certo. muito. Mas, enfim, né, Luiz? Olha, seja muito bem-vindo à live do Instituto dos Advogados Brasileiros. Né, você é uma pessoa que eu tenho a maior admiração. Parece que você é o primeiro baiano a ser vice-presidente da ordem, é isso mesmo? Já me disseram isso. Assim, olha, o Luiz é o primeiro baiano, advogado baiano, né? Você foi 2 vezes presidente da seccional da Bahia, né? O primeiro baiano a ser vice-presidente na OAB, no Conselho Federal da Ordem do Conselho Federal da OAB. É isso mesmo, Luiz? Você confirma? Com uma característica bastante especial que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou um baiano nascido. Qual? Nascido. Olha, tá picotando. Se eu falar algo, se eu, enfim, continuar, porque a coisa travou, gente, olha, ninguém merece isso. Mas, enfim. E você é nosso filiado, confrade do Instituto dos Advogados Brasileiros, que eu tenho muito orgulho de tê-lo no nosso quadro social. Participei da sua posse, né? Fui até no dia. Não foi no dia que teve o assassinato da Marielle? Eu acho que foi, né? Nós fomos até comemorar a Exatamente. sua posse, né? Íamos Exatamente. comemorar e recebemos a notícia do assassinato de Marielle, presente, né? E até hoje Estávamos um no caso não esclarecido. Realmente acho que é uma vergonha para o país, né? Ter época presidente da OAB situações do como Rio. essa. Isso. Oi? Estávamos todos juntos, inclusive com o presidente Felipe Santa Cruz, que era o presidente da OAB do Rio, quando recebemos aquela notícia terrível. E estávamos também A junto com o notícia. presidente Ernesto Luiz Silva, que foi quem me convidou, e para minha honra estou no IAB, sou seu liderado. Ah, que isso. Não, a recíproca é verdadeira. Né? Então, eu também sou liderada no Conselho Federal por você, pelo Felipe, pela diretoria maravilhosa. Gosto muito de todos. E se tem uma coisa que me traz assim, muita satisfação e muita alegria, é o fato de nós estarmos participando. É um trabalho pesado, complicado, né, com sacrifícios, mas pelo menos nós fazemos belíssimas amizades, né? Isso eu acho que é uma coisa assim enfim, eu acho que ela equilibra,
né, exatamente o fato de nós termos toda essa dedicação às nossas instituições, às nossas entidades de representação. Mas, Luiz, como você é mestre em direito público, eu vou te explorar. O tema é espinhoso, mas foi proposital. Foi proposital. Eu acho que nós, advogados, temos que discutir, né? Nós temos que acompanhar a vida política do país, afinal de contas. Né? Mas nós vamos chegar lá mais adiante, se não travar, enfim, a nossa live. E aí eu começaria com um conceito, né, de crise institucional. Se a gente for na literatura, nós vamos ter diferentes conceitos. Né? Mas eu acho que talvez o mais objetivo seja quando as instituições de Estado ou de governo colidem. Para você, o que seria uma crise institucional? Luiz? Luiz, escutou? Travou. Estou lhe ouvindo bem. Mas eu não tô te ouvindo. Consegue me ouvir? Está travando, mas vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Eu acho que depende muito de qual é o tempo. Para poder falar de crise, tem que ter uma historicidade, um tempo e um processo histórico para que a gente possa situar uma crise. Para as instituições brasileiras, nós vamos falar a partir do impeachment de Collor, a partir do impeachment de Dilma. Nosso tempo vital, meu e seu, o impeachment de Collor faz muito tempo. No tempo da história do Brasil, é muito pouco tempo. Se a gente for tomar a partir da Constituição de 80. Então, primeira coisa é situar em que momento. Está sofrível, minha presidente. Não está conseguindo, não. Está um sofrimento. Não, é porque está picotando demais. E aí corta, a gente perde um pouco até mesmo a linha de raciocínio. Porque quando, eu não sei se nós vamos conseguir ir até o fim, vamos tentar um pouquinho, né? Quando eu te fiz essa pergunta, é lógico, não é um conceito teoricamente, né, sobre o que significa, né, uma crise institucional. Eu acho que a gente tem que situar a partir de uma conjuntura histórica, econômica, social. E hoje, né, nós estamos aí atravessando uma situação que é quase dramática em todo o país, né? Nós estamos aí sofrendo com a pandemia. Ela não só adoece, mas como ela mata milhares de pessoas aqui no Brasil. Nós já superamos os números da China, o que é realmente uma coisa muito ruim, né? A gente vê o nosso país superando em termos de óbitos, né, os números de infectados e de óbitos, né, superando os números daqueles, né, que foram verificados na China logo no início, quando se detectou a pandemia. Eu vi um caso, inclusive, até uma situação, me desculpe até fazer um parênteses aí nessa história, mas conversando com um colega nosso, Luiz, que já foi até, inclusive, da diretoria do Instituto, nós estamos falando sobre o caso da Amazônia. Né? Nós já chegamos a um ponto que, pela falta de leitos, os médicos estão sendo obrigados a decidir quem vive e quem morre. Imagina, né? Quem vive e quem morre. E, em determinadas situações que você não tem leito, a pessoa vai para casa, entendeu? E vem a morrer, vem a falecer em casa. Então, eu não tenho dúvida, Luiz, que, apesar de falar de crise institucional, o primeiro objetivo nosso é salvar vidas. Isso. Salvar vidas, isso tem que ser o maior objetivo de todos nós. Em segundo lugar, né, dar um alento àqueles que são praticamente excluídos da sociedade. Né? Pessoas, trabalhadores colocados na informalidade, pessoas pobres e sem identificação, eu digo, são os grandes clandestinos da sociedade. Até numa live que eu fiz aí no 1º de maio, eu tive a oportunidade de falar que as pessoas que fazem aquelas filas na Caixa Econômica, muitas delas não têm CPF, eles não são cidadãos, não têm identidade, não têm CPF, não têm nada. Né? Então, eles não são cidadãos, não são cidadãs.
estão excluídos, quer dizer, do ponto de vista econômico. Então, acho que o objetivo primeiro é esse. Mas o que se estampa aí nos noticiários, e o que nós estamos assistindo, é um governo que não tem menor articulação para o enfrentamento desta situação. E, ao contrário, faz questão de mostrar, entendeu, que não cumpre pelo menos as determinações e as orientações dos agentes de saúde, dos agentes sanitários, né? Eu não sei se você assistiu, mas eu achei uma coisa muito interessante. Foi uma live com os 3 ex-presidentes, então estava Fernando, foi uma live promovida pelo Conjur. Isso, eu vi a notícia, mas não vi a live. Mas eu assisti uma boa parte da live, não pude assistir toda, mas estavam presentes o presidente Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso e o presidente Temer. Essa live foi mediada pelo ministro Nelson Jobim, que também é nosso filiado lá no Instituto. Aliás, o presidente Temer também é filiado lá do Instituto, até votou na nossa diretoria, para quem não sabe, né? Exerceu o sagrado direito do voto no Instituto. Bom, pois bem, então um dizia o seguinte: nós estamos assim, caminhando para uma crise institucional. Nós estamos essa crise institucional, ela está em ebulição, ela está sendo gerada. O outro, acho que esse foi o Collor. O Fernando Henrique disse assim: não, nós estamos próximos a uma crise institucional. E o presidente Temer disse assim: nós estamos vivendo hoje uma crise institucional. E o que você acha, Luiz, assim, no teu ponto de vista, situando, não vamos falar teoricamente, mas situando a questão da crise institucional a partir da conjuntura formada no país, o que você pensa disso? Eu penso que a situação atual é gravíssima, do ponto de vista sanitário, da incapacidade de enfrentar essa crise sanitária, e, por outro lado, essa situação de permanente conflito instalado a partir da presidência, mesmo crítico. É o que eu penso, acho que é unanimidade de todos nós brasileiros, que a situação é crítica e muito difícil. E a questão é conseguir, no regime democrático, sustentar o funcionamento das instituições para que elas possam responder adequadamente às demandas dessa crise. E nós temos um momento não apenas também político muito complicado. Então eu considero que nós estamos vivendo um momento crítico, sim, sem dúvida. O grande desafio é a gente conseguir manter as instituições. É uma coisa, sabe, Rita? São inerentes à contemporaneidade. As crises são inerentes à contemporaneidade. Não existe na contemporaneidade estados e governos de estados que não tenham crises permanentes. Faz parte do sistema, do modelo. Então, o que a gente precisa não é negar as crises ou tentar viver sem crises, mas é de que maneira o regime poderá conviver das mais naturezas. O que a gente está vivendo agora é único, porque é uma crise sanitária que nunca se viu na história contemporânea. Não adianta dizer que não tem, tem mesmo. E as opções que surgem são opções muito contraditórias, porque não é possível que o governo federal tenha ministro da Saúde que diga que a gente tem que ficar em casa e que o presidente da República diga que a gente tem que sair. Isso é inadmissível. Então, os cidadãos e cidadãs têm que externar as suas manifestações no sentido de que isso é inadmissível. E as instituições públicas e da sociedade civil, e acho que a OAB e o IAB, as duas instituições às quais eu faço parte, também faço parte da ABCD, Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas. Todas as instituições às quais eu faço parte estão dizendo que é inadmissível, que é preciso centralidade, coerência, firmeza, né, solidariedade dos governos, do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais, em diálogo permanente com a sociedade civil para enfrentar essa crise. Uma coisa interessante, eu fiz essa pergunta ao Felipe, não uma pergunta, eu acho que a gente vai notar aqui, é um diálogo, é uma conversa, eu não vou dizer nem um diálogo, é uma conversa.
entre eu e você. E aí, conversando com o Felipe, exatamente sobre essa situação, né, de nós restabelecermos as atividades judiciárias, e você sabe que isso está dando muita polêmica, e eu perguntei ao Felipe assim, mas na hora que nós admitimos, né, enfim, o CNJ baixou o ato, e aí as instituições não se insurgem, né, contra determinadas situações que nós sabemos que não vão permitir que os advogados, e aí nós não somos os advogados, os jurisdicionados não têm acesso à justiça, até porque as situações são diferenciadas. Você não pode comparar um advogado que atua na Justiça do Trabalho com um que atua na Justiça Estadual, um trabalhista com um tributarista. O próprio Luciano Bandeira, que é um tributarista, ele falou assim, olha, as matérias, entendeu, até se justificam, né, uma retomada das atividades, mas é sempre sem menor problema. Os escritórios têm outra estrutura, né? Então você não tem situações em que realmente as pessoas vão ficar alijadas, né, de poderem, enfim, atuar, né, e atingir os objetivos, que é a retomada das atividades, que eu acho que está correto, mas eu acho que também não pode ser desta maneira, né? Eu acho que tem coisas, inclusive, impositivas, né? Eu vi o ato do Tribunal Superior do Trabalho, com todo respeito ao corregedor, eu conheço, é do Rio de Janeiro, o ministro Aloysio, entendeu? E de todos que estão no Tribunal Superior do Trabalho, eu tenho maior consideração, né? Mas dizer que o advogado tem que se responsabilizar pelo funcionamento da internet e sobre outros instrumentos, né, que permitam o desenvolvimento dessas atividades, eu acho minimamente um absurdo. Mas, se nós estamos obedecendo às orientações das autoridades sanitárias, né, e defendendo que nós temos que prolongar realmente o isolamento social, o fato de possibilitar o restabelecimento dessas atividades, quando muitos só poderão fazer isso indo para os seus escritórios. Então, você está quebrando, na verdade, esse isolamento. Isso não seria um estímulo, né? Eu perguntei isso ao Felipe, né? Porque é uma preocupação que todos nós temos. A gente fica muito dividido, Luiz, né? A gente sabe que todos dependem da justiça, tem pessoas que alvará, enfim, né, depende de receber, né, tem que sobreviver também, os advogados também, as advogadas têm que sobreviver a essa situação. Então, fica uma coisa meio complicada, né? Então, você está, na hora você defende, aí bate, não vamos fazer, é só as audiências, é só a videoconferência. Não, tem mais coisas, não é só a videoconferência que exige determinados instrumentos tecnológicos que nem todos têm acesso. Então, o que você acha disso, já que nós estamos de acordo, né, de que nós temos que realmente, para evitar, né, uma catástrofe muito maior, a gente já não está conseguindo fazer isso, né, então manter o isolamento social, restabelecer o funcionamento da justiça não seria exatamente permitir acelerar uma situação, né, que quebre isso? Luiz, deu para entender? Deu, claro que sim. Uhum. É preciso botar os pontos nos is. Por que eu estou dizendo isso? Porque a jurisdição existe para os cidadãos e cidadãs, para os jurisdicionados. Então, o Estado brasileiro, nas suas diversas estruturas, tem que funcionar dentro da segurança dos servidores públicos, tem que funcionar. Então, a primeira coisa eu acho que é isso. Ou seja, se as repartições públicas puderem trabalhar de forma digital em home office, o Estado brasileiro deve continuar a trabalhar no limite da segurança dos servidores e dos cidadãos que vão ser servidos, todas as esferas. Na jurisdição, a mesma coisa. A mesma coisa. Então, se isso é para os cidadãos e cidadãs, o Estado brasileiro tem que se aparelhar para atender os cidadãos. Não é possível inverter essa lógica e responder aos cidadãos e cidadãs pelo funcionamento da jurisdição.
Ou seja, não é possível o Estado brasileiro exigir do jurisdicionado e de seus advogados e advogadas funcionem nesse momento de pandemia e nesse momento em que nem todos. Não é uma questão de autonomia da vontade. Nós não estamos no campo do direito privado, em que eu e você optamos hoje, por exemplo, livremente para fazer essa live. Né? Eu e você estamos com esse problema técnico, que nós não temos como controlar, mas eu e você combinamos fazer uma live hoje às 16 horas. Isso não é a mesma coisa da jurisdição. A jurisdição é um serviço público que se destina aos jurisdicionados, é a minha opinião, mas não pode ser transferida a responsabilidade do bom funcionamento nem para os jurisdicionados, nem muito menos para os advogados. Então, o que eu tenho defendido desde o início é que aqueles que não queiram não podem ser responsabilizados pelo Estado a participar de audiência, videoconferência ou prazos. Não pode. Por quê? Porque o Estado está invertendo a situação e levando a responsabilidade a quem ele serve, e não o inverso. Não existe, nós, cidadãos, não servimos ao Estado. É o Estado que serve aos cidadãos. Então, os tribunais, os juizados, os magistrados, todos estão ali sendo remunerados para servir ao cidadão. Você já viu que a posição é que eu acho que deve estar funcionando. A minha posição é que deve estar funcionando, mas não pode exigir que funcione. É o inverso. Nós é que temos que ter o direito de dizer aos tribunais: não podemos participar, seja por uma questão de segurança. Essa história da audiência das testemunhas nos escritórios é inacreditável. É francamente inacreditável. É diferente se o Estado me perguntar: Luiz, você quer fazer isso? E eu não tenho total liberdade para dizer se eu quero ou não, porque a questão de sanitária é de interesse público coletivo. Nem eu mesmo posso dizer para dentro do meu escritório. Então, é uma livre e firmeza para defender. E depois, todos nós, advogados e advogadas. E a minha posição sempre foi essa, desde o início. Não é fácil, porque o CNJ tomou uma posição e nós temos que fazer o embate dessa posição, demonstrando, em nome da justiça, que é preciso temperar o funcionamento nesse momento. O que você acha? Pô, o que você acha, minha presidente? Vai cortando. Não, eu acho que é isso, mas eu não vejo assim. Eu acho que é uma questão também de momento e de oportunidade. Se nós estamos com um crescimento, né, se verificou, porque quando a Ordem fez uma espécie de pesquisa entre os advogados, né, até se retomava, se suspendia a suspensão dos prazos, se retomava as atividades ou não, eu acho que nós não estávamos numa situação tão grave como é agora. Inclusive, com as subnotificações, eu acredito, Luiz, que o número de infectados e o número de mortes seja muito maior do que aqueles que são apresentados oficialmente. Então, acho que neste Você viu momento... a notícia de hoje do cientista Nicoleles? Hoje, o cientista Nicoleles, que é um dos maiores cientistas do Brasil, fez uma manifestação de que provavelmente o Brasil vai se tornar o epicentro da pandemia. O que está se apontando agora, no futuro não tão distante, é que isso é uma loucura. Então não pode dar um tratamento de normal, né? Sim, então eu acho que até o que eu penso é o seguinte: está correto, mas eu acho que essa decisão, eu estou com a mesma posição sua, mas eu não estou nesse momento. Eu acho que nós tínhamos que realmente pedir a suspensão. Não, vamos restabelecer a suspensão dos prazos e vamos gradativamente vendo quais são as situações que permitiria
não quebrar o isolamento social necessário para que a gente não seja o epicentro dessa pandemia, né? Então, dessa maneira que eu vejo, eu acho que nós estamos adotando um discurso que eu acho que é muito ruim. Você veja bem, essas pessoas que hoje estão sendo infectadas, a maioria está na fila da Caixa Econômica para receber o auxílio emergencial de R$ 600. Outros tantos para levantar o fundo de garantia. E outros tantos, entendeu? Em filas imensas, em que ninguém tem controle disso. Entendeu? Porque, lógico, o camarada tem que comer, tem que viver. Entendeu? Então ele vai para uma fila, ainda que isso represente, entendeu? Eu acho que é aquela coisa assim, da fatalidade, assim, olha, é inexorável, né? Tem que voltar a funcionar, se tem que voltar a funcionar, então vamos voltar a funcionar. Isso eu estou fazendo agora um paralelo aqui com a questão da retomada das atividades judiciárias. Então, eu vejo que essa situação está sendo criada exatamente por conta daquele negócio, olha, não tem alternativa. Temos que colocar. Ou então, o discurso de empresários. Tem gente sendo infectada porque alguns empresários, não são todos, evidentemente, né? Eu não estou aqui fazendo uma crítica generalizada, mas alguns empresários, há bons e maus empresários, como há bons e maus trabalhadores, eu sempre digo isso. Né? Bons e maus advogados, tudo na vida é assim. Né? Tem um lado bom e um lado ruim. Que obrigam o camarada a ir trabalhar. Às vezes o camarada é doente. Eu nunca vou me esquecer, Luiz, de uma declaração do dono da churrascaria Madeiro. Engraçado, esse número é um número até cabalístico. Ele, logo no início da pandemia, quer dizer, quando a pandemia chegou com mais força aqui no Brasil, ele disse assim, olha, vão morrer 7.000. 7.000. A gente já chegou a esse número há poucos dias atrás. Mas fazer o quê? E daí? Vão morrer 7.000, entendeu? Agora, o que não pode acontecer, o país não pode parar. É como assim, a atividade judiciária não pode parar. Assim, me parece, fica meio, pelo menos na minha percepção, é que a coisa fica daquele... A fatalidade, olha, tem que ser inexorável, então temos que fazer, e ainda que isso possa representar, efetivamente, traga uma consequência que não seja razoável do ponto de vista sanitário, já que nós estamos com todas essas orientações e, como você mesmo disse, nós podemos vir a ser o epicentro dessa pandemia. Então, e aí, assim, dentro dessa minha opinião, o que é que você acha, Luiz? Não, mas eu penso que foi o que eu respondi a você, minha presidente. Judiciário. É horrível. Órgãos do Estado brasileiro têm que funcionar no limite da segurança. Entendeu? Acho que tem que funcionar. Agora, no caso específico do judiciário, na parte do contencioso, você tem um agravamento, porque é a atuação dos advogados e advogadas. Uma colega advogada colocou agora aí, por exemplo, de que as mulheres estão com sobrecarga de trabalho em casa por conta da estrutura social que a gente tem. Então a gente não pode obrigar a essas pessoas que vão cumprir prazos, ou seja, eu acho que deveria haver uma possibilidade, uma flexibilidade para que os advogados... Meu processo não vai andar porque eu não tenho condições de fazer com que ele ande. Entendeu? Então eu acho que isso poderia, de alguma medida, contemporizar. Porque se você tiver duas partes interessadas em que o processo ande, não tem por que não andar. Deixa eu dar um exemplo simples. Um exemplo simples. A homologação de um divórcio. A homologação de uma transação e um processo econômico, em que as partes chegam a um acordo, transacionam pelo computador. Por que não pedir ao juiz para homologar? Tudo via computador. Agora, se for para fazer audiência, deslocar testemunhas, então eu acho que deveria ter uma flexibilidade para que querem participar, o Estado atenda. Os que não podem ou não querem participar, o Estado não pode obrigar a cumprimento dos prazos das audiências e das videoconferências, como eu acho. A gente poderia temperar através do processo eletrônico daquilo que pudesse ser realizado. É como eu vejo. Permitir
não responsabilizá-las por isso. Não tem dúvida, Luiz. Mas eu sou assim, a Rita Cortez não é a presidente do Instituto, porque eu não posso falar pelo Instituto. Evidentemente, eu não coloquei nem esse assunto, né, foi discutido, até porque não nos compete, né, o nosso perfil, né, os nossos objetivos, inclusive estatutários, são outros. Mas o fato é que eu vejo muita dificuldade neste momento, porque ainda que seja uma audiência em que você não dependa, né, não haja dilação probatória, que você não precise realizar provas, até mesmo até depoimentos pessoais. Vou dar um exemplo claro na área trabalhista, na área coletiva, uma audiência de dissídio coletivo, né? Você não precisaria, em tese, né, ter, inclusive, depoimento dos dirigentes sindicais que vão lá representando as suas respectivas categorias. Mas você pode precisar, de repente, de determinados dados que você não obtenha, salvo comparecendo na entidade sindical, até para poder, enfim, apresentar uma proposta ou apresentar uma solução para aquele conflito coletivo. Então, eu acho que é o risco, é a teoria do risco. Eu não arriscaria nesse momento, a Rita advogada. Agora, tudo isso nos leva a uma seguinte... Eu acho que a gente tem que ter a seguinte compreensão. Eu fiquei pensando muito qual é o tema que eu ia eleger para nós estabelecermos esse bate-papo. Eu falei assim, esse tema, os advogados, acho que sempre a gente vai lá, pessoal, de novo, instituto, vamos discutir política. Né? Mas quando a gente fala em instituições do Estado, em instituições do governo, é exatamente isso que nós estamos falando, né? Que é a vida das pessoas, que é o exercício da cidadania. No dia a dia, Luiz, nós operamos com direitos civis, com direitos políticos, com direitos sociais, individuais e coletivos. Então, tudo isso faz parte da discussão que nós estamos fazendo, porque qualquer crise institucional, e eu acho que a gente já passou, inclusive, da crise institucional. Eu acho que a gente está avançando por uma situação mais complicada, que hoje está até sendo discutida, mas o fato é que isso tem uma repercussão direta no nosso trabalho. E as pessoas não estão enxergando isso no funcionamento do judiciário, enfim, em todas nas políticas públicas de forma geral, inclusive até como opções para a saída da crise sanitária, né, e da crise econômica. Né? Então, tudo envolve, nós envolvemos esses temas, envolve as instituições. E se as instituições colidem, né, a sociedade fica prejudicada e, via de consequência, nós que somos porta-vozes da cidadania, dos cidadãos e das cidadãs, somos prejudicados também. Você não acha isso? Quer dizer, que essa discussão, eu acho que... E nós, às vezes, ficamos até inseguros de estabelecer essa discussão para exatamente as pessoas não acharem que nós... Eu não estou falando que é o meu caso, o seu, mas de achar que nós estamos entrando por uma veia política, que isso não tem nada a ver com a ordem, que isso não tem nada a ver com o Instituto dos Advogados Brasileiros. Então, eu vejo dessa maneira. Por isso que eu disse assim, não, vou colocar isso em discussão, porque eu acho que está na agenda do país. Né? As pessoas hoje discutem. E aí, vamos ter governança, não vamos ter governança, entendeu? Fica, sai, entendeu? Negocia, estabelece diálogo. Isso está posto, entendeu? Não adianta, as pessoas tá nos jornais, está na imprensa, entendeu? E a imprensa conservadora. Não é imprensa progressista, não tem nenhum comunista dizendo isso, vamos dizer assim, entendeu? Ou ideologicamente de esquerda, é gente conservadora, sendo direita, as pessoas que não têm um pensamento que a gente possa dizer assim, é um pensamento, entendeu? Isso é uma questão de ideologia de esquerda? Não, absolutamente não. Você não acha que isso, entendeu? A gente tem que... vira e mexe, a gente tem que colocar isso em discussão, a gente tem que... Eu acho que até o Instituto, ele cria condições para estabelecer esse debate, até porque é uma instituição de cultura, uma academia de direito. Entendeu? Então, a gente pode estar até analisando toda essa discussão sob a ótica doutrinária, sob a ótica jurisprudencial, através dos pareceres, enfim. Mas eu acho que a ordem também, e eu acho que a ordem tem feito isso, e acho que ela faz bem.
Então é a minha opinião, é a tua. Luiz, eu falei demais. O entrevistado aqui és tu. Não, senhora, acho que é muito importante que você dê sua opinião. E estou gostando muito de lhe ouvir, gostaria de lhe ouvir mais. Meu sinal não está muito bom, então é melhor que a gente possa aproveitar para ouvir o que você plenamente com essa sua posição. Acho que as nossas instituições têm o direito, têm o dever de manifestações sobre as crises que está vivendo o país. Você conseguiu me ouvir? Luiz, você... mais ou menos. É porque vai cortando, a gente realmente perde um pouco enfim, de entender o que está sendo falado. Tem uma questão de ordem, Tem uma questão de ordem, minha presidente. Tem uma questão de ordem. A gente vai ter que fazer outra dessa que meu sinal esteja funcionando. E eu vou lhe convidar. Você vai ser entrevistado no dia que meu sinal esteja funcionando. Mas você está fazendo isso agora. Você honra realmente, né, o fato de estar lá na Bahia, ser um baiano, entendeu? Você inverteu. Eu tô falando, não, você não. A ideia é você falar um pouquinho a partir da visão que a Ordem tenha. Né? Eu acho que isso é importante, entendeu, Luiz? Eu vejo assim que o Instituto... eu estava no outro dia também conversando com colegas. Eu acho que é bom a gente conversar, diversificar, ainda que a distância não tenha permitido muitas conversas, muito bate-papo. Melhor seria que a gente pudesse se sentar à mesa, né? Tomar às vezes um uísque, um vinho, uma água, uma Coca-Cola, e, enfim, tá ali olhando para os amigos, estão trocando aquelas ideias e não na frente de um computador ou de um telefone celular. Mas, enfim, mas conversando com amigos, eles assim, Marreta, o que importa hoje, em toda essa discussão, é a questão da segurança jurídica. Tudo agora é segurança jurídica. Né? Qualquer coisa, é assim, não, porque nós precisamos manter a segurança jurídica. Eu falei assim, mas, gente, olha só, a segurança jurídica, ela não sobrevive à margem da Constituição e da ordem jurídica. Ela não, entendeu? Você tem que, minimamente, respeitar as leis, senão você não terá, né, segurança jurídica. Né? Segurança jurídica não é só você ter decisões dos tribunais vinculativas, mas uniformes. Segurança jurídica significa você observar, entender os princípios, os valores republicanos, principalmente as cláusulas pétreas da Constituição. Aliás, as nossas instituições, você está, inclusive, fazendo parte, junto com o IAB, daquela iniciativa do Elias, que é do movimento exatamente para a defesa dessas cláusulas pétreas da Constituição, que hoje tem teoria para tudo. Né? Oi? Elias Matar, nosso presidente da Abracrim. Da Abracrim. Entendeu? São várias instituições, né? O IAB faz parte, eu sei que você está representando lá a Ordem, né? E é um movimento muito importante, porque eu acho que nós perdemos muito com essa coisa das interpretações. Aliás, tem princípio para tudo. No outro dia eu li também uma opinião do ministro Gilmar Mendes, em que ele falava sobre a interpretação da Constituição, que agora a Constituição é interpretada de tudo quanto é jeito. Né? Aí ele veio com uma teoria assim, gente, essa eu não conhecia. Entendeu? Eu não sei nem repetir, Luiz, que de tão complicada, é lógico, uma teoria alemã, né? A formação dele, né? é essa. E eu falei assim, mas gente, isso aqui eu não conheço, não. Então vi umas teorias, eu digo assim, exóticas, para justificar o injustificável. Né? Nós temos uma Constituição, um pacto feito em 88, eu acho que isso é importante, esse é o momento histórico em que a nossa Constituição, ela traz com ela, né, alguns elementos de outras constituições extremamente também, que nos momentos históricos foram decisivos, né, a Constituição de Weimar, a Constituição do México, enfim, né, então temos uma Constituição bastante avançada, uma Constituição que discutida, inclusive, que contou com a participação da sociedade. Então, chega a ser um absurdo hoje se querer fazer interpretações outras que não sejam aquelas
vamos dizer assim, colocadas numa situação, na realidade em que foi firmado esse pacto, né? Eu acho que isso é muito importante, e para as finalidades, quer dizer, então vamos lá, interpretação finalística da Constituição, no mínimo, né? Não só histórica, mas finalística também. Você não concorda comigo? Plenamente. Acho que o direito serve. Esse momento de crise que tem tanto conflito, é aí que entra a importância de respeitar a Constituição, que é o pacto político mais democrático da nossa história. Concordo plenamente com você. Ainda bem, estamos afinadíssimos, hein? Mas, muito afinados. E uma outra, agora você vai falar aqui, Luiz. Entendeu? Uma outra coisa também que assim, me sobressalta, quando nós falamos em crise institucional, porque, na verdade, a crise institucional, quer dizer, se tem crise, se nós estamos próximos, se nós estamos vivendo a crise institucional, ela é uma crise política, né? Política no seu sentido filosófico, né? Vamos dizer assim. E se é uma crise política, eu acho que é muito complicado nós estarmos a toda hora, a todo momento, chamando o judiciário para arrumar saídas, né, para conflitos políticos, né? O judiciário não pode legislar, assim como o executivo ele tem que administrar com base nas leis, mas também não pode ficar a toda hora e a todo momento. Aliás, falando em segurança jurídica, a quantidade de instruções normativas, resoluções, procedimentos, não é só MP, não é só medida provisória, não. Entendeu? É uma coisa assustadora. Eu digo até assim, gente, não é possível que as pessoas estejam acompanhando, estejam conseguindo acompanhar, né, essa enxurrada, né, de iniciativas do Executivo por conta da situação emergencial. Então, para nós advogados, até é uma coisa extremamente difícil de lidar. Mas, enfim, eu acho que magistrados, né, não tem representação da sociedade para poder legislar, assim como o executivo tem representação da sociedade no âmbito da sua competência que é fixada pela Constituição. Né? Então, eu acho que toda hora e a todo momento a gente trazer o judiciário para opinar sobre temas que são absolutamente políticos, embora eu acho que os juízes eles têm que ter a sua concepção de mundo. Ele tem uma atuação política quando ele julga, né? Mas não é trazer as coisas da política para que o juiz, né? Entendeu? Ele tem o chamado ativismo judicial, né? Plenamente de acordo. Plenamente de acordo. Politização do judiciário é muito ruim para o Brasil. A politização do judiciário é muito ruim para o Brasil. A judicialização da política também é muito ruim. A questão é que uma visão, na visão de mundo que você se referiu, a gente pensa um funcionamento ideal dos poderes e, na realidade, do dia a dia, da nossa vida, não é assim que funciona. E aí o judiciário é chamado o tempo inteiro para interferir naquilo que não deveria. Não sei se tem muita volta. A questão é ao funcionamento e à interferência do judiciário. É melhor que seja muito claro. Entendeu o que eu estou dizendo? Assim, é muito claro que os juízes têm que... E juiz suspeito não pode julgar. Não está claro isso? Tá. Não é um conceito aberto que você vai... uma forma. O limite da jurisdição é aquele de encontrar a justiça e a solução mais justa para aquele caso concreto. É isso que se destina à jurisdição e os juízes. Isso, muitas vezes, está sendo ultrapassado por juízes de primeiro, juízes de tribunais superiores. Como é que contém isso? Contém isso com a educação da mentalidade da cidadania. Que fazer a crítica do judiciário e dizer você não pode ir por aí. Porque se nós não fizermos essa crítica, quem vai fazer? Quem vai conter? E por outro lado, a gente precisa entender que o executivo precisa ser contido mesmo. Nesse momento, o presidente da República está criando um falso de que não pode julgar contra os atos administrativos dele. Pô,
Os atos administrativos são passíveis de controle jurisdicional. Agora, o controle jurisdicional não pode ser político, não é? É um controle segundo as leis, segundo a Constituição. Então, é falso afirmar que qualquer ato do Supremo contra ato administrativo da Presidência da República é um ato político. Não. Se estiver fundamentado nas leis e da Constituição do regime, a possibilidade de controle dos atos administrativos. Não tem nada de mais, é isso assim, desde que o Brasil é Brasil, que isso é assim. Na Constituição de 88, mais ainda, porque empoderou muito o Judiciário e empoderou o Ministério Público. Então, eu acho que a gente precisa botar as coisas no seu devido lugar. Você não acha? É no seu devido lugar. No seu devido lugar, é porque cortou, lógico, tem que ser no seu devido lugar. Agora, eu acho que a gente vai ter que caminhar, realmente já está se esgotando aí o nosso tempo de live. E, Luiz, eu vou fazer o que você está fazendo comigo. Eu vou lhe convidar para fazer outro. Não, nós temos que fazer outra, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu digo, assim, sem medo de errar, né, sem medo de não cumprir a liturgia do cargo, e eu estou aqui cumprindo a liturgia do cargo, eu tenho dever e obrigação de resguardar, né, que o nosso estatuto determina isso claramente, vários dispositivos, de resguardar o Estado Democrático de Direito. Isso nós não podemos abrir mão, em hipótese alguma, né? Sob pena de você ter exatamente... Eu tenho um constitucionalista que eu cito muito, que é o Márcio Ortiz. Ele diferencia crise institucional de crise sistêmica. A institucional é quando você tem os embates, os embates das instituições, mas você respeita a Constituição. Ela é ruim, mas ela não é perigosa. É diferente da sistêmica, entendeu? Que você não respeita a regra do jogo. Você vai ter o conflito entre as instituições e uma delas, ou várias, entendeu? Passam ao largo, quer dizer, descumprem, né, a ordem jurídica estabelecida. Então, numa crise sistemática, você pode chegar até a beira, né, da implantação de regimes autoritários. É o que está sendo colocado hoje nos jornais, né? Eu tive... enfim, eu até peguei aqui alguns jornais, mas o que me causou assim, maior espanto, eu queria só terminar minha fala, espanto não, surpresa, né? Foi no Estadão, uma posição do Conrado Mendes, que é professor de Direito Constitucional. Eu sugiro que leiam, porque já está aqui encerrar, já estou dizendo aqui a live, entendeu? O Instagram já está me dizendo para encerrar, mas ele diz assim, que entre a prudência, né, porque um mandamento seria a prudência de não se pedir a retirada de um presidente em plena pandemia, por outro lado, precisaria ter uma outra liderança, entendeu? Para exatamente saber lidar com essa grave crise. Essa é a opinião do Conrado Mendes. E de outros também, já estão começando a falar isso. Eu sou a favor sempre do diálogo. Acho que nós que estamos nas instituições, nós temos que defender união e diálogo. Mas, independentemente do diálogo, você acha que, por exemplo, é uma saída? Eu posso até deixar isso para uma outra live, Luiz. Eu acho que em breve, né? Em breve. Porque eu não sei, amanhã pode ser outro dia, e nada disso que nós falamos aqui, entendeu? Sirva para alguma coisa. Mas eu vou deixar você encerrar, entendeu? Já encerrei, agora eu vou deixar você encerrar. Então, as suas palavras finais, por favor. E as palavras finais são de assumir com você, até agora, o compromisso da gente fazer outra live. Ó. Tá dando para ler? Ó, 25. Love tá e terminando. Hashtag sou fã de Rita Cortez. Hashtag também. Recíproca verdadeira, Luiz. Um beijo no teu coração. Obrigado a todos que também participaram.